Pois bem, prosseguindo então no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos na página 106 do livro. O apóstolo Paulo acabou de, vamos dizer, naufragar com o navio. Lemos Atos capítulo 27, versículo 44. E agora vamos para o capítulo 28, versículo 1. Vamos ler primeiro os versículos 1 e 2 na Bíblia, e depois vamos ler um trecho do livro. O versículo 1 diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os bárbaros, deixa eu falar uma coisa para vocês bem interessante. Os bárbaros, diz a história, eles recebem o cristianismo muito bem. Os bárbaros, eles são chamados de bárbaros primeiramente porque, por cultura, eles não tinham conseguido desenvolver alfabeto. Então, era uma parte do mundo assim bem atrasada, semelhante, desenvolver uma escrita, melhor dizendo, uma forma de escrita, né, como um alfabeto, semelhante aos nativos que viviam aqui no Brasil, que eram também dos poucos que não tinham uma escrita, um alfabeto. Os astecas, eles já tinham um sistema de escrita junto com os maias, mas aqui no Brasil assim você não encontra nenhum tipo, né, de escrita. Então os bárbaros, eles eram assim. E como normalmente eles viviam numa região mais fria, mais pobre, eles tinham também a parte ruim que eles faziam muitas guerras. Mas talvez a razão para eles serem bárbaros mesmo era porque eles sacrificavam pessoas. Não, isso havia entre os bárbaros. E talvez fosse o grande motivo para eles serem chamados de bárbaros. Às vezes tinha guerras, o soldado romano foi capturado, ele sabia, ia ser sacrificado a Odin. Né? Ok? Pois bem, então no nosso livro, eu coloquei aí na página 106, coloquei um comentário que diz o seguinte: nesta ilha acontece algo maravilhoso. Paulo ajunta alguns gravetos para pôr fogo e uma víbora lhe acomete a mão. Veja o que os bárbaros dizem. Ou seja, bom, primeiro eu falei sobre os bárbaros, que eram um povo, de uma certa maneira, simpático, né? Um povo que, por exemplo, a história deixa claro, entre ele e os romanos, os bárbaros, eles faziam aliança com os romanos, eles cumpriam a aliança, aquelas pessoas que a palavra deles valia, né? Os romanos não, eles faziam aliança, não, eu me comprometo, se alguém te atacar eu vou defender. Depois eles não cumpriam. Então os romanos, a política mentirosa era comum entre eles, e os bárbaros eram pessoas que, essa era uma questão de honra para eles manter a palavra, né? Já os romanos não estavam nem aí para isso. Tá bom? Pois bem, então, aí, mas esses bárbaros também, como eu tenho dito para vocês, eles eram muito religiosos também, muito religiosos. Tanto que eles acreditavam que a guerra, se eles morressem de forma heróica e corajosa na guerra, ele teria o que seria o maior dos galardões, né? Ou o galardão, ir para o céu, ir para o paraíso, assim, mais ou menos como a pessoa que morre lutando de forma corajosa. Então, por isso, lutar contra eles era assim, muito difícil, né? Tá bom? Então, o evangelho, quando chega entre eles, a história diz que o evangelho ele foi bem aceito. O evangelho foi bem aceito. As mulheres, por exemplo, como dificilmente tinha uma mulher guerreira, normalmente elas não iam para o paraíso. Mas na mensagem do cristianismo, as mulheres, vamos dizer, bastava crer para ir para o paraíso. Tá bom? E é claro, você está numa religião que você sabe que existe sacrifício de pessoas, né? Isso não é bom. Então, o evangelho, quando chegou entre os bárbaros também, o evangelho se desenvolveu muito. Então, o versículo 3, eu coloquei até no livro aí, o versículo 3 a 6, e diz: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, né, pequenos gravetos, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Uma víbora lhe deu uma mordida. Interessante, eu estava lendo sobre
víboras naquela região, e eles dizem que tem umas víboras que o veneno dela é tão veloz, e você sabe que uma das coisas que acontece com o veneno é a velocidade dele, desde que ele entrou na corrente sanguínea até chegar no coração da pessoa. E tem venenos que eles são fracos, tem venenos que são fortes. Tem venenos dos fortes, alguns que demoram a chegar no coração, mas diz que as mais venenosas, elas nessa região tem um tipo de víbora que o veneno chega muito rápido no coração. Que diz até que eles tinham um ditado popular, que é uma víbora que ela pica e ela sai de baixo, que é para o sujeito não cair em cima. Por que eles diziam isso? Porque ela pica e aí o veneno já vai tão rápido no coração que na mesma hora o indivíduo já está caindo e morrendo. Então ela tem que picar e sair correndo. E aí, quer dizer, como eu disse, eles são muito religiosos, são muito supersticiosos. E acreditem, não é implicância, mas eles acreditavam na predestinação. Vocês sabem que esse mundo antigo ele era dominado pelo horóscopo. Okay? Júpiter, o deus dos romanos, que era uma divindade também, que era Odin dos celtas, era tudo a mesma divindade, que é Zeus dos gregos. A história comprova que tudo era uma divindade só. Tá bom? Tudo era uma divindade só. Então, eles acreditavam nisso. Júpiter, e essas divindades eram representadas como? Essas estrelas no céu, Júpiter, Marte. Por isso que eles eram os deuses dessas pessoas, né? E o horóscopo nasceu nesse pensamento, junto com a religião da Babilônia, que esses deuses, eles determinam o dia e a hora do nascimento, da vitória, da derrota, a hora da morte, que tudo está determinado por esses deuses. Isso é o que o horóscopo prega. O calvinismo, ele vamos dizer, Calvino é a pessoa que adotou, né, de forma plena esse pensamento pagão antigo, que os deuses eles determinam tudo, até o que é bom e o que é mal. Os deuses é que determinam tudo. Não se chegou a hora de partir desse mundo, eles determinaram e pronto, vai morrer. E os celtas, eles tinham esse pensamento com eles. Não? Existe uma série que eu recomendo a vocês, ela é muito longa, mas ela tem algumas coisas de história muito boa. O título da série é Vikings, tá bom? E é uma série até interessante de se assistir, pegando realmente coisas da história verdadeira. Se você for assistir, você vai encontrar lá sacrifício de pessoas, descrevendo realmente como era a vida deles. E em diversos momentos vocês vão encontrar eles defendendo a predestinação do horóscopo. Eles dizendo, não, mas os deuses nos mantiveram vivos. Mas olha quantos morreram do exército. Mas o importante é que os deuses nos escolheram para nós ficarmos vivos. Aí eles se conformam com isso. Porque esse era o pensamento corrente deles. Então, se está acontecendo alguma coisa, veio uma doença, é alguma coisa ligada aos deuses. São os deuses que mandam uma doença. Explodiu a terra um vulcão. Para eles, aquele vulcão era um deus. Não estava fazendo alguma coisa acontecer aqui na terra, para eles era um deus. Tanto que tinha uma divindade chamada Vulcano. Então, para eles era um deus. Tudo que acontecia, eles atribuíam aos deuses. Então, o apóstolo Paulo foi ali picado pela víbora. Né? O versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Bom, por que eles estão falando isso? Né? Vamos dizer, a justiça está ligada a quê? A esse sistema que determina tudo. Porque os deuses falaram, esse homem é mau. Para essas coisas estarem acontecendo nessa sequência, é porque os deuses estão dizendo, tem que tirar esse homem do mundo. Isso é sabido mesmo por todos os escritos. Todos os povos acreditavam nisso, desde gregos, romanos, cananeus, os celtas, todos eles acreditavam nisso. As coisas que aconteciam, elas foram determinadas, predestinadas pelos deuses, sejam elas boas, sejam elas ruins. Isso que eu acabei de falar para vocês é um resumo do que os pagãos antigos falavam. E isso é também um resumo do calvinismo.
todas as coisas que acontecem com os homens, sejam elas boas ou más, elas foram determinadas por Deus. Calvino dizia, até o homem dobrar o joelho diante de uma estátua, de um ídolo, é determinado por Deus. Por exemplo, Agostinho de Hipona e Lutero não conseguiam falar isso. Estou falando só de pessoas da corrente católica. Os anabatistas sempre pregaram livre-arbítrio. Lembrando que quem tiver com um aluno pela primeira vez, anabatistas são as igrejas que só batizavam adultos. Na história, elas sempre defenderam o livre-arbítrio. Então, para você ver, o que esses pagãos estão fazendo aqui é exatamente o calvinismo. É exatamente o calvinismo. O calvinismo é o antigo horóscopo. É o antigo horóscopo, não tem dúvida disso. Versículo 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. O apóstolo Paulo falou, o anjo tinha dito para ele que ele ia para Roma. Pode ser um tipo de víbora mais venenoso que for, mas o veneno simplesmente não chegou no coração, vamos assim dizer. Tá bom? Versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Porque os celtas, eles diziam que os deuses, de vez em quando, apareciam entre os homens. Se vocês verem essa série que eu recomendei a vocês, Viking, vocês vão encontrar lá lendas deles, né, dizendo que os deuses vinham viver entre os homens. Em algum momento estar entre os homens para trazer um ensino, uma mensagem, ok? Eles tinham essa lenda, né? E o apóstolo Paulo está, quando fala de bárbaros, eles são também chamados de celtas. Perdão, eu talvez não comentei com vocês, esses bárbaros, eles são chamados também de celtas, é o mesmo nome. Os gregos chamavam eles de celtas, os romanos chamavam eles de bárbaros, ok? E eles tinham os nomes que cada um se identificavam, das muitas tribos que tinha, que acredite, nessa época os bárbaros são os franceses, alemães, ingleses. Não? Eles é que eram atrasados e os romanos, Roma, está levando cultura para eles, levando alfabeto, organizando cidades, que eles não tinham nenhuma construção, era só casa de madeira, vivia de plantar, fazer guerra, saquear e, na sua religião, os seus cultos, né? Bom, ainda no livro eu comento, Paulo curou a muitos naquela ilha. Então vamos ler esse versículo, do versículo 7 até o versículo 10, e como eu disse para vocês, o evangelho está crescendo muito. Nós não temos como dimensionar, irmãos, como calcular como estava sendo esse crescimento, porque aonde o apóstolo Paulo esteve, onde os apóstolos estiveram, a Bíblia relata maravilhas, milagres. Então foi um período realmente de muitos milagres. E como o apóstolo Paulo ele faz agora. Então são locais que eles vão ficando marcados pelo cristianismo. Vão ficando marcados. E as pessoas deixando o paganismo, deixando aquela religião ruim, vocês já devem ter observado com muitas pessoas que eles deixam o espiritismo. Quando eles aceitam Jesus, essas pessoas normalmente eles levam o cristianismo a sério, porque eles conhecem a operação do mal, eles foram escravos. Tá bom? Pois bem, então o versículo 7, essas pessoas que vão se convertendo, eles com certeza vão aumentando a pregação do evangelho nessa região no mundo. Mas como eu disse para vocês, por isso que, olha, faltam 4 anos para Nero iniciar aquela perseguição para deter o cristianismo. E aí começar a fazer espetáculo, matando pessoas por todo o império. Bom, versículo 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e de sinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Vendo, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Ou seja, nesse momento de crescimento do evangelho,
Deus está operando muitos milagres com o apóstolo Paulo, né? Versículo 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Ou seja, na verdade, o apóstolo Paulo está sendo levado com respeito e está sendo um testemunho para esse centurião, para esses que ficam na ilha. Por isso que nós temos a história de conversão até de autoridades do Senado de Roma, porque realmente o crescimento do cristianismo foi muito grande. O versículo 11. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. Ele dá até os nomes, né, dos navios. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. Bom, então, até esse ponto, o apóstolo Paulo passando esses meses no mar, para ele, e como eu disse, ele já não está no mar Mediterrâneo maior, porque ele entrou num braço de mar onde a extensão é menor, então corre menos vento. E agora, vamos dizer, já estão, de uma certa forma, num lugar seguro, né? Agora, o tempo de ir para Roma, tá ok? Bom, na página 107, eu comento aí... Neste período, Paulo teria alcançado a conversão de alguns parentes do imperador, provavelmente parente de Nero. Não, eu pulei uma parte aqui, desculpe. Não, desculpe, na página 107, né? Acabamos de ler capítulo 28, versículo 7 a 10, e no livro, na página 107, eu comento. Depois partiram para Roma, e Paulo ficou em uma casa acompanhado de um soldado. Logo, Paulo convida os judeus para ouvirem a palavra de Deus. Alguns creem, mas outros rejeitam. Assim, Paulo fica 2 anos em uma casa que alugou, recebendo visitas e pregando a palavra de Deus. Foi a maneira dele, vamos dizer, continuar pregando o evangelho, porque do jeito que estava, qualquer parte que ele ia da Europa até Jerusalém, haviam, na verdade, grupos armados de judeus, e como eu disse para vocês, os judeus, nesse período, a luta armada entre eles era comum, porque era uma política violenta, tá, e infelizmente eles estavam realmente corrompidos. Tá, e vamos lembrar também o tempo que nós estamos estudando. Estamos estudando o ano 60, 61, provavelmente agora. O apóstolo Paulo está, por exemplo, há 3 anos de ser morto. Tá bom? Mas vamos continuar lendo esse texto aqui do livro, e depois vamos continuar a leitura da Bíblia, tá bom? Eu comento, né? Nesse período que ele vai para Roma, o que teria acontecido? Está aí no livro, na página 107. Neste período, Paulo teria alcançado a conversão de alguns parentes do imperador, provavelmente parente de Nero, pois, estando preso, escreveu a carta aos Filipenses, onde declara que a casa do imperador os saudava. Filipenses 4:22 diz, né? Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Ele diz que alguém da família do imperador teria aceitado Jesus como Salvador. Tá bom? Pois bem, então mantém aí, vamos agora na Bíblia, no capítulo 28 ainda, versículo 15. Vamos ler esse versículo. Nós fizemos a leitura até o versículo 14.
Atos 28, versículo 15, que diz assim: E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Ou seja, aquele local já tinha feito cristãos ali. Versículo 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. O versículo 17.